Então, nós trataremos hoje duas aulas, tá? A gente vai falar de pecado e suas consequências, e nós vamos falar da obra da cruz, certo? Então, qual que é o grande lance? O que é o grande ponto? A gente vai fazer uma aula que ela é condensada. Então, eu sempre acabo amarrando um tema no outro. Só que, de repente, você tem uma aula só. Eu vou te fazer um convite, fica comigo. Porque se eu te falar para chegar só depois que começar outra, talvez você vai perder uma parte muito importante. No final, você vai ter o tempo de uma aula mesmo, de uma aula como se fosse lá no presencial. Então, o pecado e suas consequências está na página 17. E o poder da cruz de Cristo está na página 63, tá bom? Da nossa apostila. Belezinha? Então, acompanha comigo. A gente vai construir uma linha de raciocínio. Lembre sempre de uma coisa muito importante. O nosso Deus, ele é tão poderoso e ele espera de nós espírito, alma e corpo irrepreensível. O nosso Deus, ele ressuscitou o nosso espírito quando nos entregamos a nossa vida ao Senhor. Nosso espírito, ele imediatamente, ele foi recriado, mas a nossa alma, ela é restaurada. Isso é totalmente diferente. Recriar é fazer novo, do zero. Literalmente do zero. Esse é o nosso espírito. Quando aceitamos a Jesus, imediatamente nosso espírito foi recriado. Só que a nossa alma não, ela é restaurada. A palavra diz que a nossa alma vai sendo restaurada por quanto da própria palavra de Deus a gente conhece. E depois o meu corpo, o seu corpo, a gente disciplina. A gente disciplina até que Jesus volte. E aí, então, ele vai ser transfigurado, um corpo novo também. Camila, por que eu preciso entender isso? Porque eu preciso saber que o nosso Deus, ele está construindo conosco uma vida cristã. E isso mexe com a nossa forma de pensar. Isso mexe com os nossos hábitos. Isso tem que influenciar a maneira com que nós raciocinamos a vida. Você sabe que o nosso Deus, ele fala sobre apresentarmos a ele um culto racional. Ele não está falando para a gente usar um racionalismo de ser cético. Nada a ver, nada tem a ver com isso. Mas ele também não está dizendo para que a gente não pense e simplesmente sinta no espírito e voe. Ele espera que a gente sinta no espírito como um governo, mas que a gente use a nossa mente, que é a sede da nossa alma, para raciocinar biblicamente. Alguém que pensa biblicamente consegue tomar decisão, consegue entender o tempo e modo das coisas, consegue entender quando a palavra está dizendo sobre algo, ele não vai simplesmente fazer porque alguém falou, mas ele tem um entendimento no espírito que traz uma transformação para a alma e que resulta em ações práticas na vida cotidiana. Esse é o nosso Deus. Então é por isso que a gente vai construir aqui juntos uma linha de raciocínio, um pensamento do que é o pecado, o que ele fez, que consequência ele gerou na nossa vida, e, em contrapartida disso, como a obra na cruz é tão poderosa e suficiente para restaurar a nossa história por completo. Vamos lá, estamos juntos até aqui? Maravilha? Muito bom, muito bom. Bom, gente, primeira coisa, olha só. Olha esse texto que está lá na nossa página 17. Eu vou começar com o pecado e suas consequências, tá? Olha só, Isaías 59, 1, 2. Ele vai dizer o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem agravado o seu ouvido, ou agravado aqui é tampado, nem está tampado ou impedido o seu ouvido de ouvir, não está. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre nós, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, e para que não vos ouça. Olha só, o nosso Deus, ele não está com o ouvido tampado, ele não está com a mão encolhida. O ponto é que o nosso Deus, ele é santo. E o mundo espiritual, existem leis no mundo espiritual. E o nosso Deus, que é santo, e esse santo não é ter uma auréola, a asa nas costas. Santidade é ser separado. É aquele que é amor, que é justiça, que é verdade, que é paciência, que é bondade, que é benignidade. Esses atributos todos de Deus, eles são completamente inversos ao que o pecado faz. O que é o pecado? Errar o alvo. É quando eu deveria falar a verdade e eu faço uma mentirinha. O pecado é quando eu deveria chegar e fazer uma correção para o meu filho com amor e com firmeza, e eu, porque estou tão esbaforida, vou e sou grosseira, bato, ou falo de forma grosseira, ou falo algo que eu não deveria dizer. Errei o alvo.
O pecado, ele faz com que o Senhor não possa nos ouvir, porque pedimos o que o Senhor não faria. Muitas vezes clamamos por coisas que nós não estamos prontos para receber. Por quê? Porque estamos pedindo com uma natureza caída do pecado. Estamos pedindo com uma mentalidade caída do pecado. Olhamos para as coisas da nossa vida e reclamamos, murmuramos. E aí, quando a gente vai olhar, e é muito importante a gente entender isso, o pecado não é simplesmente sobre pessoa ruim ou boa. O pecado, a consequência dele é a pior que poderia ser. É uma desconexão completa de Deus. Imagina uma fonte. Eu acho que eu falei isso na segunda-feira, na outra aula que nós fizemos. Um tipo de exemplo que todos nós conseguimos aqui. Hoje eu estava sem luz, estava sem energia. Passei 24 horas sem energia. Ontem, às 3 da tarde, caiu. Alguns de vocês devem ter passado pelo mesmo. E aí, cada hora era um horário. Ah, não, 18 horas volta. Ah, tal horário volta. E no final, não voltava. Chegou, voltar hoje às 4:30 da tarde, aqui em casa. Então, o que acontece? Na minha geladeira tinha alimento, tinha tudo bonitinho lá. Só que, de repente, começou a tudo se perder. Eu joguei um monte de coisa fora. Por quê? Não estava conectado a uma fonte que protegeria aquele alimento. Não adiantava eu ter ele dentro, ele estava em risco. Está desconectado da tomada, se perdeu. Isso é o que o pecado fez com a gente, desconectou a gente da fonte. Eu posso ter um equipamento maravilhoso, posso ter um celular de última geração. Todos nós hoje utilizamos celulares de muita qualidade. Adianta se ele não manda uma mensagem? Se ele não recebe uma mensagem? Se ele não consegue se conectar com nada? Ele pode ser super mega potente, mas ele perdeu a função principal, que é de conectividade. O pecado acabou com a nossa conexão com Deus. É por isso que eu preciso olhar para ele, você precisa olhar para o pecado de forma madura e responsável, entendendo que não se trata de só algo que, puxa, eu dei uma mancada, poxa vida, Deus, perdoa aí. Não, ele rompeu a fonte que nos conecta ao Senhor. E qualquer criação que não esteja conectado a uma fonte, a sua fonte criadora, ela vai perecer, cedo ou tarde. E aí, a definição principal de pecado é um fracasso. Eu errei o alvo. Eu fui contra uma lei que o Senhor estabeleceu. A característica mais notável do pecado, em todos os seus aspectos, é tudo que contraria o nosso Deus. E daqui a pouquinho a gente vai amarrar todos esses pontos, para a gente poder entender. Falou, Cami, mas você está me contando isso? Eu já aceitei a Jesus. Sim, a palavra diz que nós, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, nós não somos mais pecadores. Nós cometemos pecado. E é uma diferença muito grande. O pecador é quem vive na prática do pecado. É aquele que fica abraçado, aquele que de maneira deliberada, ainda que não consciente, mas de maneira deliberada, ele permanece. Ele continua sempre guiado pelos seus próprios pensamentos, pela força do braço. Eu até peguei aqui algumas anotações que são importantes. A gente tentou salvar a nossa vida de várias formas. E aí, abre parênteses, eu quero que você pense sobre a tua própria vida, se em alguns momentos a gente ainda não está fazendo isso aqui. A gente corre atrás de aprovação o tempo todo, tá tentando salvar a nossa identidade. A gente corre atrás, a gente acaba se autopunindo por várias coisas, por causa de culpa, buscando salvar e ter perdão. A gente se apoia, a gente vive buscando alguma coisa que tenha sentido, tá tentando salvar a nossa direção. Quando, na verdade, sozinho, a gente não dá conta. A gente não tem condições de fazer isso. O pecado, ele fez com que a gente se desconectasse da direção, da identidade, de quem a gente é. Porque somos o que somos. Porque o Senhor nos criou. Nos fez a sua imagem. Então, alguém que... a palavra vai dizer que todos nós pecamos. E destituídos ficamos da glória de Deus. Traduz, destituídos dessa presença, dessa companhia, dessa voz que guia. Você já se viu em alguma situação que chegou a dar um desespero, porque você sabia que tinha que fazer algo, mas você não sabia o que fazer? Eu já me vi em situações assim. Isso é devastador. Agora você imagina, a gente mesmo que sem consciência, andando errante, perdido sem direção. Como a nossa alma e o nosso espírito não fica?
Essa é a realidade do ser humano sem Deus. A nossa alma, o nosso espírito estavam mortos. Então, o que a Bíblia vai falar sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Sobre as referências, a falta e omissão, eu não fazer o que é certo, ou eu me omitir sobre o que é certo, também é pecado. Não é quando eu somente faço algo que é deliberadamente conhecido como errado. Quando eu deixo de fazer algo certo, é pecado. Eu tô vendo alguém que ela vai ter um baita de um problema. Ela vai ter uma situação de, assim, de destruição na família dela. Mas eu olho e falo assim, não vou nem me envolver com isso. Não vou nem falar nada, esse negócio de briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Eu não tô falando pra gente ser intruso. Mas quando eu posso fazer o bem e eu não faço, a Bíblia diz que a gente peca. Então a omissão ou a falta, ela é pecado. Romanos vai falar sobre isso. Romanos 3:9, 1 Coríntios 6:18 vai falar sobre isso. Agora é também a perversão. O que é perversão? Perversão, muitas vezes, a gente olha para isso dentro de um contexto sexual, né? Muitas vezes a gente é tendencioso a olhar para essa palavra dentro desse contexto. Mas perverter é mudar a essência de algo. Algo que nasceu para ser... Eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? Isso aqui é uma presilha de cabelo. Ela nasceu para ser uma presilha de cabelo, mas não, eu uso ela para ser um separador de livro. Eu posso fazer isso? Posso. Mas ela está dentro do seu principal função? Não. Então eu estou pervertendo a função dela. A gente faz isso com a nossa identidade o tempo inteiro. O Senhor nos deu características, nos deu essência, nos deu norte, nos deu um propósito como pessoa, e a gente perverte isso. Exemplo, o Senhor me chamou para poder trabalhar com educação de crianças. Exemplo. E aí, só que eu acabei na minha vida, na minha carreira, não teve oportunidade, aquilo não me gerava o dinheiro que eu acho importante, e aí alguém da minha família falou que ser contador era um trabalho estável, e eu deveria seguir para isso. E aí eu fui, né? Eu tô lá até hoje, 20 anos sendo contador, e não há nenhum... E aí me entenda bem, não tem absolutamente nada errado com ser contador, tá? Tô usando só como exemplo. E aí a pessoa foi lá, 20 anos sendo contador, está pervertendo a sua identidade. Está mudando a essência do que foi criado. É pecado. É transgredir a lei. Transgredir a lei. O que lei é o que está descrito literalmente na lei, mas uma placa é uma lei. Uma placa é uma autoridade. O farol vermelho, ele é uma lei, ele é uma autoridade. Todas as vezes que você e eu estamos transgredindo isso, estamos pecando, errando o alvo. E aí sim, aí de fato vem a imoralidade. É olhar com malícia, é olhar de maneira tendenciosa. E, de novo, pode ser dentro de um contexto sexual, mas isso pode ser dentro de um contexto qualquer. Quando eu olho com maldade, quando eu imagino que o outro está pensando, eu penso mal do outro. Isso também é imoral, é contrário ao que o Senhor tem para nós. Pensa, olha quantas coisas envolvem o pecado. E aí, estamos falando aqui no ambiente daqueles que já entregaram a vida para Jesus. E por que precisamos entender isso? Porque eu deixei de ser pecador, escravo do pecado. Porque a obra da cruz é suficiente, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela. Mas eu preciso entender que o pecado ainda bate na porta. Porque a palavra vai dizer que o espírito está pronto, por quê? Porque ele foi recriado. Ele estava morto e ele viveu completamente. Mas a carne não. A carne que está ligada ao nosso corpo e à nossa alma, que é a nossa mente, os nossos sentimentos e as nossas vontades, eles precisam ser transformados. Senão você e eu caímos nos mesmos erros. Senão você e eu vamos viver uma vida de quem não é pecador escravo, mas vive cometendo pecado. A expectativa do Senhor para nós é que a gente tenha uma clareza tão grande de como o pecado é terrível e devastador a ponto da gente ter nojo dele. E aqui não é uma conversa de puritano, sabe? De alguém que está falando de que a vida é fácil. Não, eu estou dizendo que a nossa vida é desafiadora. E se eu não olhar para isso de maneira responsável, eu nem vou perceber e eu vou estar errando o alvo. Talvez não com as mesmas coisas que fazia antes. De repente alguém que pode ter estado entre nós, que por qualquer motivo da vida se envolveu na criminalidade pesada e tirou a vida de dezenas de pessoas. E você pode olhar e falar assim, cara, mas eu não fiz isso, eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa de bem, eu sou alguém que honra a autoridade. No final do dia, eu e você, a pessoa que matou dezenas de pessoas, aquele que paga os impostos e que não fez nada humanamente ruim, nós todos estamos destituídos de Deus. E
Todos nós temos na raiz da nossa existência o pecado. Por isso que eu preciso olhar para ele e saber que todos os dias ele bate a porta e eu preciso governar sobre a minha alma, para que eu não caia e não peque contra o Senhor. Nem por fazer aquilo que é transgressão contra ele, e nem por omitir ou faltar de fazer o bem. Estão me fazendo entender? Tamo junto aqui? Me dê um joinha aí, tamo? Maravilha. Se qualquer coisa, pode abrir, boa ali, qualquer coisa pode abrir também, Jove, o microfone e me falar, tá bom? Então vamos entender, assim, ó. Pecar é a atitude do homem contra os propósitos de Deus. Porque pecar é errar um alvo. Boa, galera, obrigada pelos joinhas, excelente. Isso me ajuda a ter feedback de vocês, perfeito. Agora, no livro de Gênesis está registrado que Deus criou todas as coisas e que essas eram muito boas. Se você ler Gênesis 1, você vai ver isso o tempo inteiro. Olha como nosso Deus é demais. Nada é à toa, tá? Leia a Bíblia de maneira intencional. O Senhor está criando e ele percebe, isso é bom. E ele verbaliza isso. Você acha que é à toa? Você acha que Deus não faz tudo que é bom? Ele está dando para a gente um ensino. Nós precisamos fazer as coisas e a gente mesmo tem condição de olhar se aquilo é bom ou não. O Senhor colocou uma essência em nós. A palavra vai nos dizer que vai chegar o tempo onde nenhum dos homens vai ter condição de chegar diante de Deus e dizer assim, olha, eu não sabia. Eu pequei porque eu não sabia. Não há como dizermos isso, porque o Senhor plantou em nós uma consciência. E essa consciência, ela nos fala, ela nos dirige. Isso é bom, isso não é bom. Camila, pode chegar ao ponto de alguém não ter essa clareza? Pode. A palavra vai falar sobre a cauterização da mente. O que é cauterizar a mente? Eu faço tantas vezes errado, deliberadamente, conscientemente, tantas e tantas e tantas vezes, que essa consciência, ela foi completamente sucumbida, abafada, a ponto da pessoa estar, como a palavra diz, no pior que é, entregue às suas próprias paixões. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é quando o Senhor permite que a gente seja entregue às nossas próprias paixões. Então, entendimento do pecado com responsabilidade, com intencionalidade, é proteção. Para que a gente entenda que ele vai bater a porta, mas se eu estiver com os meus olhos no Senhor, e se eu tiver a consciência de que ele desconecta a mim do Senhor, isso muda tudo. Sabe por que às vezes a gente fica tanto tempo sem conseguir vencer um pecado? Porque a gente está associando que é só uma coisa. Ah, eu preciso deixar de fazer uma coisa. Agora, quando eu entender de fato no meu espírito, na minha mente e no meu corpo, que isso está me desconectando de Deus e que sem Ele eu não posso fazer nada, a nossa relação com qualquer circunstância que tenda a minimamente me levar para o pecado, eu vou fugir dela. Eu vou fugir dela. Porque eu vou entender que o pecado, que é errar o alvo, é sair da presença de Deus. E aí, numa hora que a gente vai buscar, muitas vezes a gente não consegue ouvir. Deus não fala comigo? Ele fala. Como a gente viu aqui no começo, os ouvidos do Senhor não estão fechados para não nos ouvir. Mas será que nós estamos livres do pecado que impede que o Senhor nos ouça? Porque quando estamos presos ao pecado, tudo que fazemos e tudo que falamos está deturpado por isso? O Senhor quer nos fazer livres. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos libertar. Não é para ser uma palavra de peso, uma palavra ruim. Pelo contrário, o Senhor nos fez livres. Nós não precisamos mais ser escravos. Nós não precisamos mais ficar continuamente presos nas nossas mazelas. Pense qual for. Eu não sei qual que é a luta. Eu não sei qual que é o pecado que você por muitas vezes lutou. E aí, olha como é maravilhoso pensar. Quando a gente estava lá fora, sem qualquer conhecimento de quem Jesus era, as coisas que fazíamos, e de repente você pode ter passado ali, pode ser uma semana que seja, de conhecer a Jesus. Se você olha para trás, assim, ó, nem que seja o mínimo, você já percebe que lá atrás você fazia coisas diferentes do que você faz hoje. Nem que seja a própria consciência. Sabe aquele gelo que antes você nem sentia e sente agora? Isso é a presença do Espírito em nós. Então, conforme a gente vai andando, por isso que a Bíblia vai falar que é maravilhoso, é de fé em fé, é nível. Então, eu subi um próximo nível, subi um outro nível. Aí eu vou te dar um exemplo.
Eu, aos meus 25 anos, eu andava e dirigia de forma maluca. Eu passava em farol vermelho, eu andava em velocidade, eu era essa pessoa, eu era esse ser humano. Até que Jesus, e eu era crente, tá legal? Eu era crente, conhecia Jesus, ó, há 200 anos, porque eu casei, ó. Eu conhecia Jesus e me casei com ele aos meus 15 anos. Então eu conhecia Jesus há pelo menos 10, mas eu não tinha essa revelação. E isso é pecado. E eu contei esse exemplo na última aula que eu dei presencial, e eu falei assim, ó, eu era aquela pessoa que se tivesse que entrar numa contramão, eu entrava. Eu já dei ré na Marginal, gente. Imagina a pessoa que já deu ré na Marginal Pinheiros. Senhor Jesus, por quê? Porque eu estava atrasada para um compromisso. Aí, beleza. Aí chegou essa pessoa, Deus estava trabalhando comigo. Várias coisas de pecado eu não fazia mais. Pois é, Jô, é para abrir a boca mesmo. Eu vou te contando para você falar assim, ó, tamo junto, né? Tamo literalmente junto. Essa pessoa que fazia essas coisas que são absurdas já tinha deixado vários outros pecados. Eu já não desonrava mais os meus pais, eu já não era mais uma filha grosseira, eu não respondia mais, eu era uma filha obediente, mas eu ainda era essa pessoa. Até que chegou um dia, eu estava literalmente super atrasada para uma reunião importantíssima, e aí estava uma fila enorme. O que a Camila fez? Só minha mãe tem filho esperto, né? Eu meti o carro na contramão, passei na frente de todo mundo, e quando eu embiquei, eu literalmente, eu posso dizer que assim, dentro das minhas experiências com Deus, essa foi uma das mais marcantes. Eu ouvi como se algo nítido falasse assim, até quando você vai roubar as pessoas? Jesus, isso foi um soco no meu estômago. Naquela hora eu gelei. Talvez você ouvindo não tenha significado nenhum essa frase, mas quando a gente ouve essa frase do nosso pai, e ele vem com aquela doce voz mansa, mas profundamente firme, eu entendi, eu estava roubando as pessoas há anos. Porque se eu quisesse estar na frente, eu tinha que ter acordado mais cedo, ou que eu tivesse recurso para morar mais perto do meu trabalho, mas não fazer o que eu estava fazendo. O que eu estou querendo te dizer com isso? O Senhor vai nos mostrar coisa que ali, há períodos antes, não era visto para mim como um pecado, mas depois de alguns níveis de experiência com Deus, Ele me mostrou, é pecado. E aí eu comecei a perceber, eu não tinha essa clareza. Eu comecei a perceber que a velocidade que eu andava não fazia sentido nenhum para alguém que é filho de Deus. Não combina. Eu estava expondo a minha vida a risco, a vida das pessoas a risco, sem necessidade. Mas até então eu não tinha essa revelação, mas naquela hora veio a revelação. A partir daquele momento, gente, foi uma dor. Pra você ter ideia, eu andava com os vidros abaixados para eu ter a sensação de vento na cara, porque eu tinha começado a colocar domínio próprio na minha alma para eu andar devagar. O Senhor vai nos colocar, cada nível de experiência que a gente tem com Ele, coisas que antes a gente não via como pecado, passa a ser. E isso é maravilhoso. Essa é a construção da vida cristã. Isso é construir alicerces no Senhor, de fé em fé, de glória em glória, mais presença de Deus. Quanto mais eu vou tirando, eu vou expurgando a sujeira do pecado em mim, que lembrando, o pecado é errar o alvo, a Camila andar naquela velocidade, passar no farol vermelho, andar no corredor de ônibus, é errar o alvo. Imagina se em algum momento fosse dar testemunho de Cristo e alguém viu, você foi a mocinha que entrou lá na frente de todo mundo. Que coisa ridícula. Eu não tinha noção quanto era ridículo. Hoje, se você pedir para eu correr, eu vou falar assim, olha, assim, ó, eu não sou a pessoa, eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Eu tenho 41 anos. Mas essa experiência que eu tive com 25 foi tão poderosa, tão profunda, que eu passei a não ter, assim, ó, eu não gosto, eu não consigo, e eu não desejo correr mais. Eu aprendi, mas na época foi doloroso. E aí, nessa minha vida cristã, quantas coisas que antes eu nem via como pecado, passou depois a ver. É isso que o Senhor quer nos revelar. É isso que Ele quer nos fazer entender. Vamos para a página 18. A falha de Adão e Eva deu origem ao pecado. Em que eles erraram? O Senhor tinha dado um comando claro: governem sobre o jardim. Governem aqui. Tenham autoridade sobre as coisas. Não sejam dominados por esse ambiente. Adão e Eva erraram nisso. Aquilo que o Senhor falou, veio uma outra voz e disse: você vai morrer? Imagina, você vai se tornar como Deus. Quantas vezes? Aí a gente olha para Eva e fala assim, gente, como ela. Quando eu encontrar a Eva no céu, eu vou dar uma surra nela, né? Já pecamos 2 vezes. O ponto é que muitas vezes a gente faz o que Eva fez de outra forma.
Quantas vezes o Senhor nos deu né, Pedrão? Quantas vezes Deus deu pra gente uma identidade, um comando, uma promessa, uma palavra profética. E aí vem a circunstância está falando no nosso ouvido. Será mesmo que foi Deus que deu essa palavra? Pecamos, porque desconfiamos de algo que vem do nosso Deus. Nosso Deus não é homem para mentir. Pecamos quando a gente desconfia. Eu já pequei inúmeras vezes assim. Eu não sei quantos mais estão comigo, mas muitas vezes Deus me deu uma palavra e eu ouvi a minha circunstância. É pecado. Então, começou lá em Adão e Eva, mas ainda esbarra em mim e você aqui. Para a gente compreender o pecado original, a gente precisa refletir sobre 3 primeiros capítulos de Gênesis, com muita atenção e consciência e intenção. Adão foi estabelecido como governador do Éden. Tudo que você e eu não governamos, a gente está pecando. Exemplo, se eu e você comemos além da conta, a ponto da gente estar fora do peso, a ponto da gente estar com diabetes, a ponto da gente estar com gordura no fígado, o Senhor nos deu a ordem de governar o nosso corpo. Se a gente não faz isso, estamos em pecado. Não é sobre estética, é sobre não exercer governo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma luta de governo na minha vida. Eu preciso tomar água. É uma luta para mim. Assim, ó, olha, só o Senhor sabe. Eu sei que isso é errado, é pecado. Estou lutando. Confesso diante de vocês para que eu consiga vencer. Meu marido me ajuda nisso. Eu tô aqui com meu chazinho, porque meu chazinho é uma forma de eu conseguir ingerir mais líquido. Mas é falta de governo. Eu preciso colocar a mão na minha alma. Eu preciso conseguir colocar, Camila, não interessa se você tem sede ou não. E é um desafio para mim. Talvez seja outro desafio para você. Por muito tempo ir no médico era uma ausência de governo que eu tinha. Eu não ia no médico. Se você, de repente, é aquela pessoa que fala assim, eu sou assim mesmo, eu falo a real na cara. Estamos pecando, porque tem que ter governo sobre a língua. Eu não posso falar o que me veio na telha. Senão eu sou, é um sincericídio, e não uma pessoa genuína, sincera, que vai falar de forma mansa e humilde como o nosso rei. Tá fazendo sentido? Esse é o ponto. Então, tudo que não estabelecemos governo, estamos em pecado. Por quê? Adão não governou, abriu a porta. Eu e você não governamos, abrimos a porta. No nosso casamento, cara, eu vou lá e eu não semeio, eu não estudo sobre casamento, sobre a vida íntima do casal, sobre o alinhamento entre criação de filhos. Tá faltando governo. Estamos pecando, galera. Estamos errando o alvo. Esse é o primeiro aspecto que a gente aprende em Gênesis. Segundo aspecto, Adão recebeu uma direção clara de Deus. Quantas vezes nós recebemos direções claras? Exemplo, faça o seu devocional, filho. Todos os dias, tenha tempo com o Senhor. Adão tinha lá um horário onde ele ia comungar com Deus, conversar com Deus. E a gente continua, entra ano, sai ano. Aí a gente começa o nosso ano dizendo, agora vai. Esse ano eu leio a Bíblia. Eita, esse ano eu oro. E aí, de repente, já daqui a pouco já chegou, é março, aí daqui a pouco já é agosto, e aí a gente de novo está tentando pegar Deus e encaixar na nossa rotina. Estamos pecando, galera. Estamos pecando. Por quê? Porque ter intimidade com Deus é fator inegociável para conseguir saber quem Ele é. Então, há um comando claro, Deus deu um comando claro para nós. Erramos quando não fazemos. Terceira coisa, ele deixou o diabo entrar em sua esfera de governo. Adão abriu a porta. Exemplo, se você e eu discutimos, se somos pessoas que são briguentas, se a gente vai, e aí o marido grita com a esposa grita com o marido, o filho é ignorante com a mãe, é porta aberta. Faltou governo na boca. Faltou governo na boca. Teve uma época da minha vida, no começo do meu casamento, eu sou casada há 3 anos, mais ou menos. E é impressionante, porque assim, eu tinha crescido em muitos aspectos, em termos de respeitar a autoridade, né, dos meus pais. Como eu comentei com vocês, eu realmente tinha aprendido a viver isso. Então eu achava que eu não teria esse problema no casamento. Jesus poderoso, como é difícil. E aí as mulheres que estão aqui que são casadas vão me dizer como é desafiador, para quando você entende o que é a submissão no casamento. Porque entender que alguém que ainda não está... Porque uma coisa é você se submeter a Cristo, outra coisa é para o seu marido que tem que ser como Cristo. Desafiador na minha vida.
Tinha hora que eu olhava assim, eu falava, Jesus, eu vou fazer tudo diferente desse homem. Eu faria tudo completamente diferente desse homem. E eu preciso aqui me submeter. Senhor, eu não sei. E eu cheguei para Deus com forma honesta. Falei, Senhor, eu não sei ser manso e humilde. Eu vi no meu casamento que não existe mansidão, verdadeira e humildade no meu coração. Me ajuda. Fui clamar, galera. Hoje eu louvo a Deus. Amém. Porque aprendi a colocar trava na minha boca. Aprendi a honrá-lo. E graças a Deus, como resultado, eu vejo um homem que cada vez é mais parecido com Cristo. Mas no começo, tinha que esconder as facas quase. Era literalmente assim. Mas entender que aquilo, aquela atitude, eu não fazer essa parte do meu papel, abria brecha no meu casamento. Abrir a brecha. Quantas vezes a gente dá jeitinho no trabalho, ou pega o olerite e reclama, ou pega, como eu comentei, no cuida da saúde, a porta está escancarada. O diabo não tem poder na terra. A terra foi dada a mim e a você. Só que quando a gente falha no nosso governo, como aconteceu com Adão, ele entra e destrói o nosso jardim. Muitas vezes a gente olha para o nosso jardim da nossa vida diária, nas múltiplas esferas, e a gente está infeliz e parece não fazer sentido. Ah, eu vim para Deus e minha vida não mudou. Mas a gente foi para Deus. Mas Deus veio para dentro. Ele conseguiu mudar, ter acesso a mudar nos nossos comportamentos? Ou a gente ainda está deixando de governar e abrindo a porta para Satanás? Ele ganha autoridade naquilo que damos. O Senhor quer que a gente vença isso. O Senhor quer que a gente seja livre. Permitiu a serpente conversar com a esposa. E aí, aqui, homens, quantas vezes você, como cabeça da casa, você é o pastor da casa. Se a tua mulher intercede pela tua casa mais do que você, me ouça com amor e com muito respeito, você está pecando, meu irmão. Porque o pastor da casa é o marido. A mulher, ela é sim a intercessora. Ela é aquela que vai orar e interceder pela casa. Mas o pastor, aquele que... Sabia que a palavra diz que o homem ensina a mulher na palavra? Se você é esse homem, e seja você casado ou você mesmo jovem, entenda isso. O varão valoroso que dá a vida como Cristo deu, você imagina, dar a vida a gente olha para o extremo de poder morrer, mas eu tenho que morrer diariamente. Às vezes, a tua esposa quer poder conversar com você, e você, como não desenvolveu a habilidade de conversar, tu não conversa. Então morra um pouco. Então morra um pouco para isso. Porque senão pecamos e abrimos lugar para Satanás entrar. O Senhor está nos chamando para uma vida diferente. Uma vida com alicerce. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. É olhar para a minha vida diária e eu confrontar ela com a palavra e falar assim, cara, não está batendo, leia e crê. Algo não está funcionando. E aí, como eu comentei com você, a gente trouxe inúmeros exemplos. Exemplos de quando eu era garota, exemplos de quando eu estava na vida adulta, e exemplo agora, há poucos anos atrás. De filha de Deus, caminhando com Jesus, professora na escola Vida Cristã, e eu tive que olhar para Deus, meu casamento, e falar, Senhor, não tem mansidão e humildade no meu coração. Fazer isso nos liberta. Por quê? Ouvir a serpente, falar conosco, entrar na nossa casa, é nossa responsabilidade, nós que não podemos deixar. E o engano seduziu, Adão, ao invés de resistir ao engano, ele se entregou ao erro. Às vezes você e eu vemos que a gente caiu no engano, e aí a gente faz a mesma coisa que Adão e Eva, a gente foge de Deus. Tem que correr para Deus. Eu já pequei, eu já falhei inúmeras vezes. A primeira coisa que vem na nossa vida é uma vergonha. Mas isso não adianta nada. Porque o ponto é, eu preciso voltar e me conectar rápido. E não desconectar mais ainda. Caindo de um abismo a outro. Quando isso acontece, é olhar e falar, Senhor, eu errei, eu preciso do teu perdão. Por isso que Davi, sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Gente, Davi, eu não sei você, mas Davi adulterou e mandou matar. Esses, pelo menos, graças ao Senhor, eu tô livre. E que o Senhor me conserve assim nele, em nome de Jesus. Cara, não é brincadeira. E deliberadamente, no tempo que os reis vão para a guerra, ou seja, já estava no lugar errado, na hora errada, ele viu aquela mulher, desejou ela, se deitou com ela, soube que ela teve um filho, foi lá, pegou, mandou o servo dele voltar para casa, para que ele se deitasse com a mulher e que o filho não fosse dito que era dele. Jesus, como é que chama a palavra? Enfim, ele pensou, ele raciocinou sobre tudo.
Aí o cara era nobre. Falou, como posso eu deitar com a minha esposa enquanto os meus compatriotas estão na guerra? Jesus, ele não contava com esse nível de caráter. Pois bem, o que ele fez? Mandou o cara para a trincheira, para ir para a linha de frente de batalha, porque sabia que esse homem ia morrer. Ele está falando desse cara, que a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Por que isso? A Bíblia está doida? A Bíblia está incentivando o pecado? Não. Mas uma coisa, Davi tinha. Ele ia para o pó. Quando ele clamava, Senhor, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, me perdoe. Quanto eu escondi, os meus ossos se apodreceram. Ele reconhecia, ele corria para Deus, porque ele sabia que ele poderia ficar sem qualquer coisa. Ele só não poderia ficar sem a presença. O Senhor espera isso de nós. O Senhor não espera que a gente se esconda da nossa culpa, porque ele já sabe que ela não resolve nada. Ele espera que a gente corra para ele. Corra com força. É isso que o Senhor quer, que a gente tenha essa clareza, porque até que ele venha, não somos mais pecadores escravos do pecado, mas cometemos pecado. Então, sabendo que, não espero que vocês pequem, como a palavra diz, mas ainda que mas se pecarem, lembre, vocês têm um advogado. Que Deus é esse? Que coisa linda. Colocou um advogado, o senhor vai lá interceder. Olha, a Camila, quando ela fez isso, tinha essa e essa e essa questão, mas ali no coração dela, ela realmente, de forma genuína, se arrependeu, clamou e pediu, Senhor, me ajuda a ter mansidão. Ele vai e advoga na frente do nosso Pai. Que Deus maravilhoso. Por isso que a gente precisa correr para ele. Senão nós vamos perder a nossa identidade, como Adão e Eva perderam, a ponto de sair do jardim. A mulher que tu me destes, e antes era osso meu osso, carne da minha carne. Reconhecer, se Adão e Eva tivessem falado assim, olha, a gente vacilou demais. Nos perdoa, nos lava, nos limpa. Não estaríamos aqui talvez falando sobre isso, falando de outra coisa. Mas o mesmo convite sobre o que eles poderiam ter feito. Vem para mim, para você todos os dias. Diante de nós está todos os dias vida e morte, bênção e maldição. A palavra vai dizer, escolha a vida para viver. Todos os dias. Então, ao entender isso, o pecado trouxe consequências na nossa vida. Está aqui no final da página 18. A maior consequência do pecado foi a morte espiritual, que significa a separação de Deus, como falamos. Isaías 59 diz isso, Romanos 3 diz isso, Romanos 6 diz. Trouxe ainda a morte física e a condenação eterna. Separados de Deus pelo pecado, a escravidão, a morte, o medo, a vergonha, o sofrimento, a enfermidade, a culpa, a completa ausência de identidade, influência demoníaca, medo, tristeza, ansiedade. Vamos colocar aí, vamos listando várias. Ignorância, falta de sabedoria, falta de direção. Tudo isso aí vai para o balaio. Famílias destruídas, vida financeira medíocre, vida física capengando, tá pior, tá com 30 anos, pior do que uma pessoa que já está com 89. Tudo isso aí é consequência do pecado. Isso tanto no físico quanto no emocional. Lembre-se que o diabo deseja roubar, matar e destruir, e que Jesus manifestou-se justamente para destruir as obras do diabo. O diabo quer tomar o nosso lugar na nossa vida e nos impedir de ser salvos. Mas você e eu não precisamos mais ficar sob esse engano. Desde Adão, o pecado e a morte são transmitidos de pai para filho, pela semente que contém a vida contaminada. Passamos de geração em geração. Mas por causa da obra da cruz, e é dela que a gente vai falar agora, nós podemos ser completamente livres. Mas eu e você, antes de ir olhar para a obra da cruz, precisamos entender que com o pecado não se brinca. Não ande na beira. Não olhe para as coisas como sendo normal. Não é normal. Não é normal a gente estar o tempo inteiro irritado. Não é normal a gente falar mal do amigo, do irmão. Não é normal. Não é normal a gente não dar dízimo. Não é normal a nossa vida financeira estar sempre uma bagunça. E você está falando com uma pessoa que é um ser humano igual a você, que passa por inúmeras dificuldades, que tem clamado a Deus por desafios que tem passado na empresa. Desafios, assim, ó, como nunca antes. Bate lá na porta para não dar o dízimo, bate lá na porta para não abençoar a vida do irmão, bate lá na porta para ficar com medo, bate lá na porta para ter o frio na barriga, se Deus vai suprir ou não. Todos os dias bate na minha porta como bate na sua. Mas o Senhor está nos dizendo, nós não precisamos abrir essa porta. A cruz é suficiente. Amém?
Tamo junto aqui? Beleza? Glória a Deus. Vamos agora olhar como é que a gente desfruta dessa cruz maravilhosa. Como? Glória a Deus, galera. Como que a gente desfruta dessa cruz maravilhosa? A gente tem que entender isso. Vamos lá para o 63. Abre comigo a tua página da apostila, na página 63. Olha só. O poder da cruz de Cristo. O nosso Deus, ele é demais. Ele é maravilhoso. Imagina aqui, o nosso Deus conhecendo a nossa natureza. A palavra vai dizer que o Senhor conhece a nossa natureza, ele sabe que somos pó. Não sei quantos que já leram esse texto. Esse texto é real. E isso é maravilhoso pensar. O Senhor sabe que nós somos pó. O fato de saber disso não é para a gente cantar aquela música do mundo, né? Gabriela. Ah, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Esse quente, Gabriela, tá quebrado em nome de Jesus. O Pedrão deve nem saber que música é essa. É só acho que é dos 40 a mais é que vai manjar. Não, gente. Mas assim, ó, não podemos ser Gabriela. Não podemos ser aquele que não muda. Deus sabe a minha estrutura. Mas o Senhor diz, vem para mim como está. Vem do jeitinho que tá. Muitos erram porque falam assim, não, eu vou ficar aqui menos pecador, aí eu vou para Deus. É um dos maiores enganos que tem. Meu Deus, a gente não vai ficar, não tem como ficar meio bom. Porque um rio sujo não fica limpo. Então eu preciso sair do rio sujo, o Senhor me lava, e aí eu vou para um rio limpo. E aí, cada vez essa água que não para de correr, me limpa cada vez mais. Cada cantinho da orelha que estava encardida, ele vai limpando. Mas eu preciso entender que esta obra na cruz, ela já foi construída porque Deus sabia que nós falharíamos. E não tinha boa obra, não tinha pessoa moralmente correta, não tinha alguém que é respeitoso, que seria suficiente para salvar a tua alma. Isso não dá conta. Porque não é sobre ser bom ou mal, é sobre estar desconectado de Deus. Só o Senhor poderia nos conectar de novo. Mas como nós falamos, o mundo espiritual tem leis. O que nos faz poder confiar que nosso Deus nunca vai falhar é justamente porque ele estabeleceu leis imutáveis. Não é que nem o nosso Brasil, que infelizmente está mergulhado na corrupção, como muitos outros países. As leis no reino espiritual funcionam mesmo, tanto anjos quanto demônios. Tinha um momento que Jesus estava, eu não me lembro exatamente qual era a passagem, mas Jesus estava andando e aí tinha um endemoniado, e aí esse endemoniado chega e fala para Jesus, o que vem fazer aqui? Está para nos perder nos prender fora do tempo? O diabo sabe que existe uma lei, que vai ser o momento que ele vai ser preso eternamente. Os próprios demônios sabem, eles obedecem. Por isso ele questionou, você vai me prender antes do tempo? Porque sabe que o Senhor não faria. Entende isso? O mundo espiritual, ele tem leis. Então eu preciso entender essas leis para quê? Para que eu desfrute delas. E entender que elas também me trazem responsabilidades. Quando eu entendo isso, eu não preciso estar na escravidão do pecado. E ó, pode ficar tranquilo, que a gente não vai exceder muito a hora, tá? Eu me concentrei mais no começo, porque eu preciso que a gente entenda aquele ponto, porque aí aqui vai fazer todo sentido, beleza? Então, a gente não vai passar muito do que é o tempo real da aula, fiquem tranquilos quanto a isso. Vamos ler o nosso texto básico, aqui, nosso texto base. Eclesiastes 3:11. Olha só. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu vou ler na versão King James, que fica ainda mais claro, tá? Olha só, diz assim: também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. O que esse texto diz pra gente? Lá dentro de nós, no nosso íntimo, o nosso Deus plantou uma sementinha da eternidade. Todos nós, de forma consciente ou inconsciente. Por isso que quando a gente fala assim que o ser humano tenta várias coisas, assim, ele está clamando por algo, ele nem sabe que é Deus, ele tenta tudo. Ele tenta ser uma boa pessoa, ele tenta ser íntegro, ou ele vai para outro caminho completamente maluco de drogas, ou ele vai para a ansiedade, ele vai para tudo quanto é coisa, ou ele vai fazer boas obras, ou ele vai para múltiplas religiões, ele vai para tudo quanto é coisa. Por causa desse clamor que vem dentro de nós. Por isso que a morte é uma das coisas mais devastadoras para o ser humano. Nós não fomos feitos para morrer.
A nossa estrutura foi construída para a eternidade. Então, esse texto de Eclesiastes está contando isso. Deus plantou uma semente no nosso coração. A nossa alma e o nosso espírito clamam pelo que é eterno. Camila, o que isso tem a ver com o poder da cruz de Cristo? Eu preciso ter clareza sobre isso, porque senão, se eu tiver uma visão meramente carnal e terrena, eu nunca vou entender a grandeza da cruz. E é por isso que eu preciso entender isso profundamente. Senão, eu tô aqui me degladiando nessa terra porque eu não consegui ainda comprar a casa dos meus sonhos. Ou eu tô aqui me dilacerando porque alguém falou mal de mim no grupo da família. Ou eu tô aqui em colapso completo, de tristeza profunda, porque eu ainda não consegui chegar no ponto da carreira que eu queria. Todas essas coisas que eu comentei são legítimas e elas, na maioria, no que tange a casa, a carreira, são coisas boas. Só que elas são pequenas demais quando eu comparo com a eternidade. E eu preciso entender que o meu espírito está clamando pelo que é o eterno. Quando eu vou e mostro isso, quando eu desenvolvo a minha alma pela palavra para entender isso, eu começo a olhar as coisas dessa terra de uma forma com perspectiva. O que é isso, Camila? Vou dar um exemplo. Essa aqui é uma canequinha minha que eu amo demais. Como eu te falei no começo do nosso encontro, eu tinha uma cachorrinha chamada Amora, que é uma pug. E ela tinha essa carinha, essa peca aqui, ó, fofa. E essa canequinha, você tá olhando por uma perspectiva, você tá vendo esta parte aqui. Eu que tô vendo as costas, tô vendo outra coisa. Eu só vejo o que você tá vendo porque eu tô vendo o reflexo do espelho, mas se não tivesse aqui o espelho, né, do vídeo, se eu não tivesse, eu não teria essa perspectiva. Eu teria só essa perspectiva. Então, o que é ver a perspectiva? Muda o meu foco. Se eu tô com uma caneca aqui na cara, eu consigo ver um borro só. Quando eu coloco a distância, eu vejo todos os contornos, todas as nuances, as cores. Então, quando eu tenho uma visão da eternidade, eu vejo as coisas em perspectiva, elas mudam um pouco de figura. Aquela briga que parecia ser tão devastadora e que eu fui tão injustiçada, eu começo a ver que no final eu tô com justiça própria demais. E a palavra fala que a nossa justiça, e aí isso é meio doloroso, a nossa justiça fede diante de Deus. Sabe o que é isso? Eu já falei em alguma aula, se você teve alguma aula minha, você já me ouviu falar sobre isso. A Bíblia conta que a justiça do homem é como trapos de imundícia. É isso que a Bíblia diz. Trapos de imundícia, quando a gente vai lá para a história, para o contexto em que a Bíblia foi escrita, ele era duas coisas. Ele era o pano que servia para a menstruação da mulher, e se você é mulher, você certamente sabe o cheiro que isso gera. Mas se você não é mulher, você pode imaginar que também esse mesmo pano, ele servia para cobrir a lepra. A pessoa leprosa, a pessoa que tem hanseníase, que é esse nome que nós usamos hoje, a pele apodrece a ponto de cair pedaços. Imagina você, se uma carne estragar um pouquinho na tua geladeira e você colocar lá no teu lixo e não descer com ele rápido, aquilo infesta de cheiro a tua casa. Você imagina aquele pano na carne humana. A Bíblia chama a nossa justiça disso. Por quê? Porque ela vem contaminada com todo esse ranço do pecado que a gente falou até agora. Não dá para distrair, para soltar, para tirar. Por quê? Porque a nossa natureza ainda é caída. Até que Jesus volte, ainda é essa natureza. Então, todas as vezes que você e eu estamos ali degladiando porque alguém foi injusto conosco, lembre-se disso. O Senhor olha e vê feder. Porque a nossa justiça própria fede diante de Deus. Nós não precisamos dela. Agora, quando eu olho com uma perspectiva de eternidade, eu entendo que o meu Deus me perdoou. E se ele me perdoou, e se ele diz para mim que ele vai continuar me perdoando conforme eu perdoo o meu irmão, eu vou olhar com outros olhos aquela ofensa. Eu vou olhar com outra perspectiva. E isso tem tudo a ver com a cruz de Cristo. A cruz, ela não comprou só um socorro para nossa dor aqui nessa terra. Não só comprou um alívio, e glória a Deus porque comprou esse alívio. Eu muitas vezes precisei correr para Deus de maneira desesperada, porque a minha alma estava devastada por alguma situação de muita dor.
E o Senhor é tão maravilhoso que naquela oração é como se ele colocasse a mão no meu peito e arrancasse. Se você não viveu uma experiência como essa ainda, eu não espero que você passe por um sofrimento como esse, mas se você passar, é tão maravilhoso ver o Senhor colocar a mão por dentro e arrancar. Faça a prova de Deus, você vai ver isso acontecer. Mas entenda, não foi somente para esse socorro. O Senhor veio para nos dar uma vida eterna com Ele, um novo governo, uma nova pessoa, uma nova mentalidade, uma nova forma de viver a vida. E aí, quando eu olho eternamente, eu começo a perceber quem Deus é. Eu começo a ver que caráter é esse que ele tem. E aí, quando eu começo a olhar por perspectiva da eternidade, as coisas que hoje aqui nessa terra me devastam, elas começam a perder força. Porque eu estou olhando para algo que é maior. E eu não estou falando de uma coisa romântica, poética. Eu estou falando de uma coisa que ela é prática. Porque o Senhor fala, traga à tua memória aquilo que dá esperança. Por que eu tenho que ler a palavra? Porque a palavra está me falando de uma promessa. No domingo passado, se você esteve na igreja, no culto pela manhã, a profetisa Marta, a pastora Marta, falou assim, que Deus, para todo aquele que ele tem aliança, ele entrega a promessa. É uma premissa de Deus. Eu tenho uma aliança com você, então eu vou te dar uma promessa. E nessa promessa, olha que coisa maravilhosa, eu vou te dar alguns sinais e profecias. Porque a profecia é para você ir conseguindo acompanhar os tempos. E o sinal te mostra em qual etapa da profecia você está a ponto de conquistar a tua promessa. Então, assim, ó, Deus tem aliança conosco. Essa aliança é porque ele quer fazer a nossa linhagem ser liberta. Se até aqui, na sua família, teve pessoas com doenças hereditárias, de você para frente aquilo acaba, em nome de Jesus. Amém. Glória a De Deus. você para frente ali acaba, em nome de Jesus. Amém. Se de você, de mim, até aqui, tinha gente que era, que, assim, que não honrava Deus, que não amava Deus, de mim e você para frente, aquilo acaba. Amém. Isso é ter a perspectiva da eternidade. Isso é olhar a eternidade. E aí a gente continua. Eu vou trazer mais alguns pontos aqui do texto. Se ficar confuso, pode me perguntando que a gente vai alinhando, beleza? Só abrir a mão, levantar a mão ou abrir o microfone. Vamos lá. Para ter plenitude e uma satisfação pessoal, o homem precisa que a eternidade esteja ativa na sua vida. Ainda que possua um excelente salário, sucesso, uma boa família, nada pode preencher esse vazio. Não tem como, a não ser o eterno, a não ser o nosso Deus, que é eterno. Por isso, muitos correm sem uma direção certa, procurando vários aspectos para preencher esse vazio. Muitos preenchem esse vazio com satisfações que jamais trarão plenitude. Satisfação que são muitas vezes escape, entretenimento, riqueza, droga, bebida, prostituição, sucesso, fama, descanso excessivo, não um bom descanso, que o descanso bom é de Deus. Fomos feitos à imagem do Senhor. Então, o Senhor quer que a gente conheça as coisas que são eternas. Olhar sobre a perspectiva. Poxa, eu estou aqui em uma briga com alguém. Quando eu olho no âmbito eterno, e o eterno vai me ensinar que o Senhor me perdoou para que eu pudesse voltar a ter uma vida com Ele, o perdão não pode ser mais uma opção na minha vida. Ele passa a ser um estilo de vida, uma rotina. Uma rotina. Perdoar os meus pais, perdoar os meus filhos, perdoar o meu cônjuge, perdoar o meu chefe, perdoar a professora da escola Vida Cristã, perdoar o meu amigo, perdoar o meu vizinho. Eu preciso olhar para isso. Foi feito um intercâmbio de todas aquelas mazelas que a gente falou do pecado na aula 1. Existe uma troca, Deus trocou. E aí, essa troca eu preciso olhar, esse é o meu convite agora, tá? Esse aqui é o ponto principal de tudo que falamos até agora. Eu preciso entender que existe um intercâmbio de coisas. E se eu ainda não estou vivendo de forma clara e literal esse intercâmbio, eu preciso ficar atento. Eu preciso ficar atento e combater pela cruz. Então vamos lá. Jesus foi castigado para que eu fosse perdoado. Se eu estou debaixo de culpa, constantemente, há algo errado aqui. O Senhor levou a nossa culpa. Beleza? Se constantemente. Eu não tô falando de quando acontecer uma coisa ruim, é natural dar aquela sensação ruim. É natural. Eu estou falando de permanecer. Quem permanece nisso? Se permanece, há algo de alerta aqui. Fique atento. Preciso requerer o poder da cruz na minha vida. Segundo, Jesus foi ferido para que a gente fosse curado. Se está constantemente em enfermidade,
Se percebe enfermidades que são geracionais, abra os olhos, meu irmão e minha irmã. Jesus comprou naquela cruz cura. Não é natural. Camila, mas eu estou com uma enfermidade específica, já orei, já guerreei, já tive auxílio de um pastor, um homem, uma mulher bíblica que me ajudaram e ainda não saiu. Aí eu falo para você, se a tua vida está em Deus, se você tem intimidade com o Senhor, deixa Ele te ensinar o que Ele quer te ensinar em cima disso. Eu não estou falando de situações como essa que Paulo passou. Paulo tinha um espinho na carne, que ele clamou por 3 vezes para ser livre daquilo. E aí o Senhor falou para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo era um homem tão bem conceituado, ele era como o mais alto nível na sociedade, se a gente puder dizer, naquela época. Ele era culto, letrado, tinha posses financeiras, tinha muita autoridade. Então, assim, ó, e além de tudo, se tornou assim, uma potência no reino de Deus. A chance de Paulo, talvez, ter tido algum tipo de arrogância ou trazer alguma glória para si, por ser humano, é totalmente possível, não sabemos. Talvez o Senhor permitiu esse espinho na carne para livrar ele disso. Nós não sabemos, a Bíblia não diz isso literalmente, mas eu estou aqui me permitindo raciocinar biblicamente junto com você. Pode ser que isso aconteça. Então, eu não estou falando de experiências pessoais, eu estou falando de coisas que você notoriamente percebe, não é normal. Está sempre gripado, está sempre com alguma infecção, está sempre passando mal, a imunidade está sempre baixa. Óbvio, olha a sua saúde, olha como é que você se alimenta, conforme você dorme, conforme você cuida dos seus exercícios. Mas se eu estou falando que você faz tudo isso e ainda assim permanece sempre doente, existem coisas aí que você precisa aplicar à cruz, porque ela já comprou isso por nós. Continuando, Jesus foi tratado como pecador por causa da nossa maldade, para nos fazer justos. Se existe alguma área na sua vida de pecado que você ainda não conseguiu vencer, e aí o diabo vem na sua vida e fala assim, tá vendo? Você não consegue mesmo. Ah, pode ir na igreja, mas você não consegue. Você é fraco, você é fraca. Mentira. Estamos aqui hoje em nome de Jesus para destronar esta mentira. A Bíblia conta que a cruz do Calvário é suficiente. Jesus naquela cruz levou o meu e o seu pecado. Nós não somos mais escravos do pecado por causa dele. Se estamos em Cristo, podemos ser livres. Eu e você podemos bater no peito e falar, Senhor, esse pecado que ainda está na minha vida, me liberta. Senhor, a tua cruz, ela é poderosa, ela é suficiente, eu creio na tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito esse pecado, eu não aceito esse mal que está em mim. Senhor, eu não aceito esse modelo mental que me leva para esse pecado, me salva, me livra. Você pode orar com autoridade assim, porque a cruz é suficiente. Continuando, Jesus morreu a nossa morte para que a gente tenha vida. E essa vida, não estou falando só de uma vida física, talvez emocionalmente você é alguém que está sempre morto, com tristeza, com desesperança. Não é natural. A cruz já comprou a libertação dessa depressão, dessa ansiedade. Camila, pode existir uma depressão física? Sem dúvida, eu já tive. No ano de 2018 eu tive depressão. Terrível. Eu nem sabia lidar com aquilo, porque eu era uma das pessoas, sabe aquela pessoa, tipo, dificilmente eu me via triste, olhando para minha vida como um todo. Foi assim, ó, foi um chute, foi um rasteira que eu tomei. Quando eu me vi com depressão, eu não sabia nem lidar com aquilo. Foi devastador e assustador. Mas eu precisei dessa experiência. Essa experiência me levou mais para perto de Deus. É diferente, eu não estou falando de viver algo pontual, mas eu fui para a cruz. Eu clamei o sangue de Jesus. Falei, Senhor, naquela cruz o Senhor levou essa tristeza, me liberta. E o Senhor me libertou da depressão. Então é possível. Se você percebe que há uma tristeza que o tempo inteiro te persegue, não é natural. Se você já foi no médico, tem coisas que são fisiológicas mesmo, talvez você vai precisar de uma reposição hormonal, tá tudo bem. Agora, se você já foi no médico, já fez uma terapia adequada, você já tratou com medicamentos e não passa, meu irmão, minha irmã, desperta. Isso é um combate espiritual. Pode falar, Pedrão. A gente tá na. Você foi pra aula já. Poder da cruz de Cristo. Ah, tá. É porque eu só precisava dar 4 só Tá hoje. tranquilo. Se era só outra, aqui eu vou fazer um fechamento. Se você me permitir mais 15 minutos, eu ficaria honrada, porque esse fechamento vai ser importante para a sua vida cristã. Mas você não precisa se você não quiser. Tá Ah, bom? tá Fique bom. em paz. É que eu tô sem energia aqui, então. Eu imagino. Fique em paz. Assim, ó, não tem problema. Vai ficar gravado depois. Se você quiser ver, eu disponibilizo para você também.
Tá bom? Tamo junto. Fica na paz. Eu vou mais 15 minutos e eu vou encerrar o pensamento. Se puder ficar, vai ser maravilhoso. Continuando, para eu não perder aqui o fio da meada. Então, assim, ó, se tá vendo isso, depressão constante, ansiedade constante, a cruz já comprou, já fez esse intercâmbio. Lute por isso, busque ao Senhor por isso. Levou a pobreza, mesma coisa, olha as suas finanças. Suportou o desprezo, se você está sempre precisando de aceitação, coloque a cruz nisso. Coloque a cruz aí. Jesus foi separado do Pai para que a gente pudesse ser um com Deus. Se você não sente a presença de Deus, se você sente que seu espírito está frio, não aceite. A cruz comprou, ela é suficiente. Estar em Deus. 10. O velho homem foi executado para que o novo homem pudesse viver. Você e eu podemos ser nova criatura. A gente não precisa estar mais preso às mazelas do nosso passado. A gente pode declarar. Ore por você, meu irmão. Ore por você, minha irmã. Sabe o que eu faço muitas vezes? Eu coloco a mão na minha cabeça, coloco a mão no meu espírito. Eu declaro em nome de Jesus. Toda essa ansiedade. Eu declaro em nome de Jesus, na cruz do Calvário, você foi vencida. Jesus levou você na cruz. Eu não aceito. Você é ilegal. Você é ilegal na minha vida. A palavra do Senhor me ensina que eu devo levar a Ele todas as minhas necessidades, com orações, com súplicas, em ações de graça. E a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o meu coração e a mente em Cristo. Por isso eu declaro a ansiedade, sai da minha vida. A cruz comprou para mim essa libertação. Ore por você, faça isso. Requeira a cruz. Por quê? Na cruz, eu e você temos 3 grandes coisas fundamentais. Nós somos, podemos e temos coisas em Cristo. Vamos entender isso? O que eu sou? Sou a identidade. É impresso no nosso caráter, é uma identidade, quem eu sou. O que eu posso? Eu tenho poder de conquistar, eu tenho poder de fazer. E tenho herança, dom, presente. Beleza? A cruz nos garante essas 3 coisas. Ele vai nos dar nível de identidade, nível de posse, coisas que eu posso conquistar, que posso fazer, e outras que eu recebo de Deus. Exemplo, e você rápida nisso. Quem eu sou em Cristo? Eu sou filho de Deus. Eu não sou o cocô do cavalo do bandido. Eu não sou a menor na casa do meu pai. Eu não sou pobre. Eu não sou burro. Eu não sou despreparado. Eu não sou atrasado. Eu não sou irresponsável. Eu não sou desorganizado. Eu não sou sem pavio. Eu não sou nada disso. Eu sou filho de Deus. Eu preciso mudar o meu vocabulário? Eu sou filho do Deus Altíssimo. O Deus criador, criativo, inteligente, sábio, justo, fiel, bondoso, benigno, manso, humilde, disse que me fez a imagem e semelhança dele. Uau, é isso que eu sou. Eu vou olhar no espelho e eu vou declarar isso sobre mim. Sim. Você é pacífica, Camila. Camila, você tem domínio próprio. Você é uma mulher que tem sabedoria na tua casa. E vou declarar isso até aqui. Por quê? É a identidade que a cruz comprou para mim. Continuando, eu sou justificado. Se toda hora vem o diabo me acusar do meu passado, vem me falar, mas quem você pensa que você é na fila do pão? Eu vou lembrar que eu sou justificada. Ele comprou na cruz? Justificado. O que é justificado? Eu não poderia, mas Jesus entrou na frente e aí eu tô atrás dele. E agora, quando Deus me vê, Deus vê primeiro Jesus e depois a mim. E é por isso que eu posso entrar. Não é porque tem uma auréola na minha cabeça, não é porque tá nascendo asa nas minhas costas. Não. Eu sou essa pessoa, Senhor, buscando de fé em fé, de glória em glória, esquecendo as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu posso entender isso porque eu sou justificado. Eu sou livre. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou santo, eu sou separado para Deus. Não é porque todo mundo vai lá e tem um relacionamento como eu posso dizer? Para não ser ofensivo. Vamos pensar em jovens aqui. Não é porque todo mundo pega uma menina ou pega um menino que você tem que pegar também. Você está falando diante de uma pessoa que eu esperei pelo Senhor até os meus 38 anos. Acredite nisso. Foi um dos maiores desafios da minha vida. Mas não é porque todo mundo faz tranqueiragem para casar com qualquer um ou para se pegar com qualquer um que você precisa. Você é separado. E não é porque todo mundo tá lá em tal lugar e é uma pessoa que mente que você também precisa. Você é separado. Não é porque todo mundo no seu trabalho dá jeitinho que você também precisa. Você é santo, você é separado. Você é amado. Ainda
que você não sinta um amor físico nessa terra. O Senhor nos ama. E Ele quer nos provar isso. Muitas vezes é muito difícil não sentir amado fisicamente aqui. E isso dói. Eu vivi tempos de solidão muito grande, até que eu me casasse. Teve uma época da minha vida que era muito ruim esse aspecto. Eu me sentia sozinha mesmo. Chegou a minha vida a perder brilho. Eu perdi a fé. Então era muito duro. Tinha momentos que eu não me sentia amada por Deus. Mas eu precisei que Ele viesse e me mostrasse que na cruz Ele me amou. E quando eu aceitei esse amor de novo, quando eu entendi esse amor de novo, eu consegui estar pronta para ser amada, inclusive, pelo meu esposo. Ser amada, inclusive, fisicamente, pelas pessoas aqui dessa terra. Vencedor, família de Deus, uma nova criatura, salvo, curado. Nós somos tudo isso. Identidade. E aí a gente pode ser transformado. A gente tem poder de conquistar isso. A gente não precisa ser a mesma pessoa mais eternamente. A gente pode ser transformado. A gente pode mudar o modelo mental. A gente pode ter vitória. A gente não precisa ter a vida escassa, medíocre, mediana sempre. A gente pode viver uma vida livre. Eu não preciso ser mais escravo de situações que a minha vida inteira. A minha mãe foi assim, a minha avó foi assim, minha tataravó foi assim. Não precisa mais. A cruz comprou libertação para nós. Eu posso cumprir um chamado em Deus. Ah, mas eu não sei, eu não estou preparado. Nem onde nós estamos, mas eu posso. Porque a cruz comprou isso para mim. Ela pode me auxiliar na minha preparação. Eu posso ter vitória contra todo tipo de mal, toda tribulação, todo mal, todo medo. E eu posso fazer tudo que Deus quer para mim. Se Deus falou que eu posso ir e testemunhar que a pessoa seja salva, eu posso. Se o Senhor falou que eu posso ir e arrumar as minhas finanças, que são uma bagunça, eu posso. Eu preciso olhar para isso. Ah, Camila, agora só porque eu falo eu posso, é força da mente? Não. Entender que eu posso vai me fazer ir para a presença de Deus e dizer, Senhor, se eu posso, então me ensina, Espírito Santo. Esse é o ponto aqui sobre essa palavra. Não é ficar falando como força do pensamento. Não, a palavra não é isso, a palavra não é mística. Mas ela é legal de ter leis. Então eu vou para a presença de Deus, eu vou para o Espírito Santo e falo, Senhor, tua palavra me assegura que eu posso fazer tudo que o Senhor falou. O Senhor já me disse que eu tenho que agir de forma tal no meu casamento. Então, Pai, se eu ainda não consigo, Espírito Santo me ensina. Porque eu sei que eu posso, porque a tua palavra me assegura que eu posso. É isso. E aí o que eu tenho? Eu tenho um presente de Deus. Eu tenho vida eterna. Eu não preciso estar preso só nessas coisas dessa terra. Eu posso olhar na eternidade. Eu posso viver isso. Eu tenho poder. Poder é a capacidade de execução, de fazer algo. Eu posso orar. Eu posso ter meu devocional. Ele me deu isso. Ele me entregou poder para executar as coisas. Autoridade espiritual. Falar para o demônio que está prendendo a minha família que ele tem que sair. No nome de Jesus. Ele está tentando me trazer medo, que ele tem que sair em nome de Jesus. Eu recebi, eu tenho uma armadura. Eu tenho a mente de Cristo. A palavra protegendo a minha mente. A palavra como a verdade cingindo o meu corpo. Eu tenho essa armadura. Eu tenho armas espirituais, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso ungir, eu posso profetizar. Eu posso orar, eu posso ter apoio de um irmão em Cristo. Eu recebi isso de Deus. Ele me deu de presente, ele me deu proteção. E aí a gente encerra dizendo o seguinte: se consciente que o pecado foi para nós lá atrás, entendendo que ele nos separou de Deus, mas pela cruz de Jesus, nós podemos estar conectados ao Senhor de novo. E essa cruz fez um intercâmbio de todas aquelas mazelas para uma vida nova. Eu preciso de maneira responsável, intencional, ir para a presença de Deus. E todas as coisas que eu olho para minha vida não estão alinhadas com o que a cruz me deu, eu preciso orar, Senhor, me ajuda. Doce Espírito, em nome de Jesus, isso que eu estou vendo na minha família, essas doenças crônicas que eu vejo hereditárias, esses abortos que acontecem hereditariamente, essas crises matrimoniais, esses problemas contínuos financeiros, esses acidentes contínuos, esses históricos de morte prematura, todas essas coisas que estão lá na página 66. Se você vê isso na tua vida, minha irmã, meu irmão, coloque a cruz de Cristo. Aplique a cruz de Cristo. O Senhor comprou na cruz. E aí eu termino com uma frase que eu gosto muito de pensar sobre ela. A vida eterna já começou, gente. Na vida eterna não tem choro, não tem tristeza. Eu tenho a identidade de Cristo. Ela já começou. Qual que é o ponto?
É a cruz que me dá acesso a viver tudo isso que o Senhor me proporciona. Ao aumentar o nosso nível de consciência sobre o poder da cruz, nós vamos manifestando essas verdades em nossa vida cotidiana, ainda nessa dimensão. Ainda nessa dimensão. A cruz é suficiente para nos libertar, para nos fortalecer. A minha família e a sua família podem servir ao nosso Deus. Pode existir harmonia ali. Pode existir respeito. As nossas finanças podem honrar o Rei. A nossa saúde pode honrar o Rei. A nossa vida ministerial de servir, de compartilhar a palavra, pode honrar o Rei, porque a cruz é suficiente. Amém? Tamo junto? Fez sentido essa palavra para você, essas duas aulas? Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar para que estas verdades entrem no nosso espírito e governem sobre a nossa alma e guiem o nosso corpo em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos orar. Senhor, muito obrigada. Obrigada por essa noite especial. Obrigada, Jesus. Pai, por todo o ensino que a sua palavra nos traz. Obrigada porque a gente pode, Pai, ser livre de todo o ranço do pecado. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor quis nos libertar deliberadamente, intencionalmente o Senhor se deu naquela cruz, para que a gente pudesse ser livre. Eu te agradeço por isso, Pai, por causa da vida de cada um dos nossos irmãos aqui, cada um de nós. O Senhor nos lavou com teu sangue. A obra da cruz poderosa e suficiente. Eu declaro, Pai, que essa verdade, ela entra no nosso espírito e nos faz mudar de atitude, nos faz ser pessoas, Pai, diferentes, pessoas que não aceitam, Pai, o que é contrário à palavra. Toda morte que possa ainda aparecer na nossa vida, toda tristeza, toda depressão, toda preocupação, toda guerra, toda briga, toda mentira, todo pecado, todo engano, toda doença, Pai, toda irresponsabilidade que ainda possa existir na nossa vida, aplicando na cruz, a cruz de Cristo, que nos traz a identidade de quem Jesus é, que pode nos transformar, que nos traz libertação, que nos faz pessoas livres, que nos traz uma nova identidade, que nos traz autoridade espiritual para colocar todo o governo nas vidas áreas da nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus, essa verdade da palavra entra no nosso espírito, gera flores e frutos. Eu declaro que o nosso coração é uma terra boa. Aí a sua semente cai, Pai, ela floresce. E nós, a partir de nós, da nossa geração em diante, haverá tempo. Senhor, podemos declarar com autoridade: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A nossa linhagem se limpar. Teu sangue de Jesus passa em nós e através de nós. Pai, cremos, recebemos a obra da cruz. Ela é verdade para nós, ela é suficiente para nós. Te agradecemos e te pedimos, doce Espírito, que a partir desse entendimento, que o Senhor nos faça lembrar do que precisamos, que o Senhor nos faça aprender o que precisamos na nossa vida diária, até que a cruz esteja intimamente, profundamente aplicada em cada área da nossa vida, até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar a nossa Deus. Amém. É isso. Esse é o nosso Deus. Que alegria. É uma alegria partilhar isso com vocês. Espero que você tenha sido abençoada. Agora, o esquema é você colocar a tua presença do mesmo jeitinho que a gente colocou lá no grupo, beleza? Pode falar, Glaucio, se alguém tiver dúvida. Agora é a hora também. Eu fui colocar a presença e apareceu uma mensagem para mim que não está programada. Não estava programada esta aula? É. É? Então não tem problema. Faz o seguinte, você tem acesso ao formulário padrão, né? O formulário de aula de presencial, não tem? Sim. Então vai lá e registra a presença por ele. Se não der certo, você pode me chamar. E é uma coisa muito importante. Inclusive vocês que se quiserem fazer o mesmo, vocês podem, tá? A gente fez uma alteração. Vai aparecer lá um campo a mais, que é o campo tipo de aula. Nesse tipo de aula vai aparecer presencial, online e reposição. Selecione reposição, porque aí esta aula de hoje tá com esse horário marcado, com essa data marcada e como reposição, então ele vai permitir, tá? A gente fez essa melhoria no sistema para poder auxiliar quando a gente tiver mais aulas ou mais reposições também. Fechou? Então vocês têm os dois caminhos, aquele que já estava orientado no grupo ou esse que é o formulário padrão de toda a aula presencial. Se tiver qualquer problema, podem me chamar no privado que eu ajudo vocês. Amém? Obrigada. Deus abençoe, gente. Beijo. Muito bom estar aqui com vocês. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.